Olá meus caros, aqui é o Corvo. Streets of Rage, jogo da Sega de 1991. Não é a primeira vez que eu trago o game no canal, já que eu fiz a demonstração de uma gameplay com o personagem Axel há muito tempo atrás. Axel, no caso, era meu personagem favorito da infância. Streets of Rage foi o primeiro beat'em up que eu joguei. Este gênero foi minha porta de entrada e por isso tem um valor certamente nostálgico para mim. Mas meu retorno aqui, fazendo um segundo vídeo e agora com uma gameplay do Adam, foi motivado por duas coisas. Primeiro, o vídeo antigo é representativo de uma tentativa de edição não muito, digamos, assertiva da minha parte, já que os níveis de áudio da minha voz e do game ficaram muito altos e em alguns momentos embolados. E a segunda motivação, no caso, seria o fato de eu ainda não ter checado o game mais recente da franquia, Streets of Rage 4. Algo que eu ainda quero fazer. Então eu estava pensando, se eu vou dar uma olhadinha no 4, não custa nada retornar aos antigos também, a primeira trilogia. Fazer algo que eu não fiz e de quebra fazer um vídeo talvez um pouco mais calibrado, um pouco mais assertivo do primeiro game, com uma gameplay do Adam, que foi um personagem ausente nas sequências, Em Streets of Rage 2 e 3 ele não aparece, o que levou inclusive aos fãs dessa antiga e de certo modo esquecida franquia da Sega a pedirem muito pela inclusão dele no game mais recente, que eu ainda verei. Então é um retorno nostálgico, é algo que faço para ter mais um volume do primeiro game aqui no canal, e naturalmente seria ele o ponto de partida de uma maratona, que é algo que eu me vejo fazendo nos próximos dias, talvez. Estamos aí de novo, na primeira fase, colorida fase, já com o Adam Hunter chamando o reforço. Na história de Streets of Rage 1, primeiro game de 91, nós temos aqui uma espécie de inspiração nos filmes de ação do final dos anos 80, do início dos anos 90, que é aquela coisa de exército de um homem só. Os caras saem por aí, lidando sozinhos com gangues e conseguindo ter sucesso, algo surreal, mas enfim, era a forma de apresentação dos vigilantes daquela época, principalmente dos vigilantes policiais, que faziam parte de alguma força policial. Em Streets of Rage, uma organização chamada Syndicate, sindicato, o poder econômico dessa organização levou ao seu líder, de nome desconhecido, mas no caso conhecido por todos por Mr. X, nomenclatura inclusive que a Capcom pegaria emprestada lá para o seu Resident Evil. Aí está o primeiro boss, Antonio. Não tem um nome na parte superior da tela, porque o primeiro Streets of Rage não tem, ele não nomeia, os personagens ainda. Isso acontece a partir do segundo, mas esse aí se chama Antonio. Ele usa um boomerang como arma. Mas enfim, 3 tiras, policiais basicamente resolvem dar um jeito na corrupção da força. O Syndicate, Mr. X, ele corrompe toda a força policial da cidade, que tem nome,
muitas informações que nós conhecemos sobre Streets of Rage são a posteriori. Os games seguintes apresentam-nas para nós, né? Algumas coisas vinham em revistas. No passado não havia muito o hábito de colocar todas as informações, minúcias nos games, não. Até as próprias biografias dos personagens eram bem sucintas. Mas enfim, o nome da cidade é Wood Oak City. Esse é de fato o cenário de Streets of Rage, onde acontecem suas histórias. A polícia foi corrompida pelos Syndicate, os políticos, obviamente. E na força só restou 4 personagens, na verdade. Por que 4? Vou explicar. Adam Hunter, que é o que a gente está assistindo aqui. O Axel Stone e a Blaze Fielding são os personagens jogáveis. Os artistas marciais também que resolvem aí, né, resolver eles o problema com as próprias mãos. Lidar com uma gangue inteira sozinhos. Só que tem um quarto personagem, que é justamente aquele que nós vemos aparecer no carro de polícia. Quando a gente aperta por reforço, aquele cara que aparece no carro bazucando ou atirando com uma metralhadora giratória é o quarto personagem. Ele não foi nomeado, ele é um tira não nomeado, mas o reforço deles também é um personagem que não se corrompeu. Então não são 3, são 4. Embora um deles não seja jogável, mas no conceito da história ele é apresentado dessa forma. Para um beat'em up de 91, Streets of Rage ele é revolucionário. Eu adoro esse game. Na minha infância eu joguei ele sem parar. Ele é muito satisfatório. Graficamente, em termos de gameplay, eu acho ele bem mais divertido do que os beat'em ups anteriores, né? Os clássicos anteriores como Double Dragon, Golden Axe. Não que eles sejam ruins, né? Mas já é uma evolução. É o melhor Streets of Rage da franquia, né? Dos 3 iniciais, digamos assim, a trilogia inicial, né? Que são aqueles que a gente pode de fato comparar. Não, ele não é o melhor. Nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista gráfico. Mas eu adoro esse game. Em virtude de nostalgia e de apresentação, ele é definitivamente o meu preferido. Ele foi minha porta de entrada para os beat'em ups, como falei. E está aí o segundo boss, o nome dele é Sulfur. Usa garras, né? Há um pequeno macete aí para vencer ele fácil. Fica socando devagarzinho. Os beat'em ups antigos tinham sempre um cheat assim, do tipo soca, 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 devagarzinho, e impedia ele de desferir da garra, né? Primeiro boss Antônio, segundo Sulfur. Vamos para a terceira fase, onde um boss bem tradicional do Streets of Rage aparece, cenário da praia. Desnecessário citar, olha o efeito da chuva, que legal. A praia também não ficou tão ruim não, para as capacidades, né, do console. As ondas ali no caso. Mas enfim, é desnecessário citar que a música de Streets of Rage sempre foi grande parte do seu apelo. Enorme parte do seu apelo. Toda ela escrita, apresentada por Yuzo Koshiro Sensei, baseada, né, quase na sua completude por estéticas do gênero Electro e Dance, ou Electro Dance, né, fazendo a junção, a mistura. A música é excelente.
O Adam é um pouco mais lento do que o Axel, mas é um personagem muito consistente. A margem de dano dele é interessante. E essa é uma das coisas que eu gosto também em Streets of Rage. Os três personagens são bem diferentes em termos de gameplay. Eles têm suas peculiaridades, digamos assim. Velocidade do soco, intensidade do dano. A Blaze, por exemplo, a Blaze Fielding, ela é bem rápida, né? Mas a margem de dano dos golpes dela é menor. O game é calibradinho para eles serem diferentes. Então, no mínimo, se joga 3 vezes esse game. No mínimo, né? Porque depois que a gente joga, é difícil parar. Quem teve um Mega Drive, o Streets of Rage foi uma delícia, assim. Que é um tipo de game tradicional dentro da proposta da geração, né, do tamanho, na extensão dos games daquela geração. Então era um jogo para jogar todo dia, por poucas horas e fazer outra coisa. Para uma infância, esses games eram excelentes. Eles não monopolizavam grande parte do dia e dava para fazer outras coisas depois de jogar satisfatoriamente. Está aí o terceiro boss. O nome dele é Abadede, ou Abadidi, como alguns outros costumam chamar por aí. Um lutador de luta livre, digamos assim. A música do Koshiro é sensacional. Ela cria realmente um clima bem interessante. E é em todos os aspectos. Não sei se vocês perceberam, né, no final da fase. Aquela música, né? Aí tem o uau. Aquela tensão do final, né? Remete muito aos filmes de ação daquela época. Streets of Rage tem algo de cinematográfico, totalmente cinematográfico. Isso também se reflete na trilha sonora. Koshiro usa essas referências. É interessante como em Streets of Rage a gente soca com o botão, né? Com o joystick, controle, ao mesmo tempo que a gente bate o pezinho no chão. Musical, estimulante. O jogo também tem uma paleta de cores interessante. É visível, né? E os fundos também costumam ser bem interessantes. Como esse aqui, ó. Uma visão da praia, né? De Woodwalk. Uma ponte lá atrás. Não é exatamente igual, né? Mas lembra um pouco, talvez, a Golden Gate. Inspirada nela. Um jogo japonês, mas com uma paisagem que lembra um pouco nas cidades americanas. Não que as japonesas não tenham esse perfil também. As litorâneas a gente encontra alguma coisinha ou outra parecida. Mas a própria forma de apresentação do jogo, né? No nome dos personagens, né? Alan Hunter, Axel Stone, Blaze Fielding, são nomes que são mais ocidentais, digamos assim. Claramente mais ocidentais. Sega era uma empresa que visava um mundo. Vender também no ocidente, é claro. Então isso acontecia em alguns títulos
Não poucos, inclusive. Pum, 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 pum. Vamos lá para o quarto boss, então. Esse é o Bongo. Macetinho é bater. Fica batendo lentamente. Sem problema. Ele é um pouco chato quando ele de fato tromba com o personagem, porque ele arranca muito dano. E usa uma labareda de fogo também. Tem um alcance bem interessante. Só que esses cheats, entre aspas, né, esses macetinhos do Streets of Rage, torna o confronto com os boss muito mais simples. Futuramente eles serão reapresentados lá, né, no prédio do Mr. X, vocês vão ver. Rola aquela apelaçãozinha básica de durante toda a jogatina, todo o gameplay eu te dei vida à vontade. É o que a gente está vendo aí, né? As vidas só subindo, bônus e tal. O game ele tem um nível de dificuldade aceitável, né? Ele não é facinho, mas ele não é difícil, não. É tranquilo. Depois que você descobre os caminhos, né, os macetes e o timing de cada personagem, é fácil, é tranquilo de ir. Mas no fim, ele cobra. Te dei um monte de vida, agora eu vou tentar tirar. Então, antes de chegarmos no Mr. X, todos os boss do game aparecem de novo no apartamento lá, no prédio. Mas por causa do macete, basta ter paciência. Gelar um pouco sangue que a coisa vai. Essas Dominatrix é exatamente o que elas são. Elas são um pouco enjoadinhas, porque você bate nelas, elas meio que pedem arrego, sabe? Elas agacham daquele jeitinho ali. Aí você tem que esperar elas levantar pra continuar socando. E às vezes elas fazem isso na sacanagem. Você dá as costas, elas viram e chicoteiam. Interessante como os caras saltam da água, né? Lá de fora. O velho hábito dos beat'em ups. Comer comida do chão, da lata de lixo. Temos aí de novo, por exemplo, ó. Um abadiri. Eles reaparecem. O que dá a entender, né, que o final dos confrontos não significa morte. Os personagens são derrotados, simplesmente. Há alguns personagens desse primeiro game que eles são citados nos games seguintes, né? Ou alguns que reaparecem, como o próprio Mr. X. Os caras, em tese, eles dão uma surra mesmo nos bandidos, eles não matam a sangue frio, não. A função aqui é da vigilância mesmo, né? Uma espécie de Batman. Quebra todos os ossos do corpo dos caras, mas matar não pode. Mais ou menos por aí. Finalmente pegou. É interessante esses capanguinhas de verde.
esse personagem, no caso, né, programado. Porque aquele sprint que ele dá é meio imprevisível. De vez em quando eles correm. Eles estão andando devagarzinho e simplesmente eles dão um sprint. Eles correm e aproximam muito rápido da gente. Como os personagens aparecem dos dois lados, isso pode ser um pouquinho tricky de vez em quando. Agora sim aparece o verdadeiro desafio desse jogo. O resto não é não. Esse aqui é o verdadeiro desafio de Streets of Rage 1. As irmãs Onihime e Yasha, que também são conhecidas, né, no ocidente como Mona e Lisa, uma referência, né, ao famoso, consagrado quadro de Leonardo da Vinci. Pedir reforço contra elas nunca é demais. Elas são enjoadinhas, tem um timing certo para combater essas duas aragatsas japonesas que usam, obviamente, como vocês estão vendo, né, o modelo da Blaze. Elas são a Blaze Fielding aqui. Movimentação e tudo. Elas esquivam muito fácil de golpes. Combatê-las no ar é mais eficiente do que no chão. Essa fase aqui eu acho ela interessante porque ela insere o conceito de Natural Trap. O que seria isso? Normalmente a gente passa pelas fases, né? A gente trafega por elas, combatendo os bonequinhos, né? Os sprites que aparecem. Só que é interessante quando você insere elementos de terreno, porque isso torna a gameplay um pouco mais dinâmica, um pouco mais diversa e tática também ao mesmo tempo, né? A Natural Trap seria aquilo que está no cenário e que influencia a sua gameplay, para o bem ou para o mal. Você pode usar isso a seu favor para se livrar de alguns oponentes que aparecem, ou isso pode acabar te prejudicando se você não está muito atento. Aqui nessa fábrica tem aquela esteira que ela te leva para trás e tem isso aí, ó, a prensa. É bem interessante jogar os bonequinhos aí, ou usar a prensa quando eles vêm dos dois lados em grande número. E a esteira também pode ser utilizada, né, para calibrar o golpe, distância, avanço, é bem legal. Isso deixa a gameplay um pouco mais dinâmica, né? Não tanto assim repetitiva. Uma das coisas que me fizeram apaixonar por... Tá aí de novo o bongo. Uma das coisas que me fizeram ficar completamente apaixonado por Streets of Rage quando eu era pequeno foi justamente esse dinamismo. É um game que inclusive dá pra jogar, né, com 2 jogadores. Algo que tornou a infância bem mais gostosa em termos de gaming, né? O fato de poder jogar com outra pessoa. Eu tive um Mega Drive e Streets of Rage foi o game que veio ao console. Não lembro exatamente quando, metade da década de 90, um pouco depois. Claro que em 91 não tinha o Mega Drive, Brasil, né, pessoal? Mas eu fui jogar lá, eu acho que na metade dos anos 90 ou um pouco depois, bem pequeno. E o multiplayer dele é bem dinâmico. O game ele ajusta, né, o nível de dificuldade com 2 jogadores. Normalmente aparecem desafios compatíveis, né, com a proposta. Não apenas um boss, mas mais 2 ao mesmo tempo. Coisas assim. Jogava muito com o meu primo esse game aqui. Finais de semana. O console na verdade não era meu, era do meu pai. Meu pai
foi entusiasta de videogames antes de mim. E ele comprava os consoles pra ele, não pra mim, pra ele jogar. Ele deixava eu jogar no console dele. Meu pai é desse nível de pessoa. O primeiro console mesmo foi só o Super NES. Eu ganhei no caso da minha mãe. Então, nos fins de semana eu jogava bastante Streets of Rage. Quando ia à casa dele. Meu pai era o tipo de pessoa que é como os jogadores de FIFA ou PES, né, das últimas décadas. Ele tinha um console para jogar futebol. Era o único game que interessava ele. Mas tinha Streets of Rage. Era, não que eu não gostasse de futebol, eu jogava sempre futebol. Joguei futebol em quase todas as plataformas. Mas gostava de outras experiências, né? Meu pai era um cara com console. Eu era o gamer. E Streets of Rage era a minha preferência. No Mega Drive. Ou Sega Genesis, como queiram. E o legal é que o dinamismo no gameplay era bem acentuado, né? É um jogo mais plural do que o futebolzinho que a gente encontrava naquela época. Os games de futebol eles começaram a ficar bons realmente só na geração do primeiro PlayStation. Pelo menos eu avalio assim. Não que o Superstar Soccer Deluxe lá no Super NES não era legal ou interessante. Era um joguinho legal, interessante, sim. Mas a gameplay começa a ficar um pouco mais interessante realmente na geração do PlayStation. Os jogos de beat'em up, por exemplo, de plataforma, de Mega Drive, Super NES, eles eram bem mais interessantes em termos de possibilidade, conceitos sendo apresentados. Novamente boss repetido, mas agora não um Sulfur, 2 Sulfurs, ele é enjoado. O macete é esse aí, ó. Deixar eles se alinharem, dar aquele socozinho básico, né, para impedir a movimentação deles. Um já é eliminado com reforço, sobra um só, é só dar cabo dele. Porque qual é a intenção aqui? O Sulfur ele é bem rápido com as garras. Ele chega por trás, ele dá um sprint, ele ataca e te joga ao chão. Quando vem um de cada lado é quase um inferno eliminar ele sem perder uma vida. Porque eles te emboscam de fato. A intenção deles é a emboscada, né? Tanto é que vem um de cada lado. Mas o macete básico de Streets of Rage: bate com pausa, que o personagem não consegue avançar, portanto. Essa parte do elevador é bem legal. É um dos grandes momentos do game também. Por quê? Por causa daquilo ali que vocês acabaram de ver. Dá pra jogar os caras lá de cima. Ah, isso era muito, muito satisfatório. E a música do Koshiro, ó, bombando. Não para de jeito nenhum. Pam, 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 pam. Eu nunca gostei de Electro Dance. Não é meu estilo, mas é contagiante. A música do Koshiro é muito contagiante. Não estou simplesmente ouvindo, no caso, né? É ouvir ao mesmo tempo que joga. Nossa ação, nosso ritmo de jogo se encontra com as batidas, né? Com as samples. É uma adrenalina bem interessante. Eleva a adrenalina, no caso, né? A gente anima muito. Vai. Vai.
bom do elevador, né, do fosso no caso, é o hit kill. Não precisa dar porrada dos caras. O Adam, no caso, tem um recurso a mais no caso, né, no sentido de arremessar os personagens, porque ele bate, sobe o cara e ainda dá aquele chute, né, arremessa ele pra bem longe. Isso é suficiente pra derrubar os caras daí também. Mas é legal o hit kill, porque tu não precisa ficar batendo até o fim pro personagem morrer, é só agarrar e arremessar. Isso vai desafogando, né, a plataforma. A probabilidade aqui é muito maior, né, dos personagens, dos rivais caírem do que você. Eu nem me lembro direito se dá pra ser arremessado daqui. Mas enfim. Isso não torna a coisa muito justa, não, do ponto de vista, né, do combate. Mas ele já não é justo a princípio, né, porque embora os personagens sejam mais fraquinhos, sem tantos recursos como nós, eles vêm aos montes. Então, dane-se eles. Novamente cenário de fundo da cidade. Muito iluminado. As antenas de rádio, sinalizadores de helicópteros lá atrás. É bem legal esses shots de fundo. Vamos lá, para o apartamento, as dependências do grande vilão da franquia, né? E novamente lá na janela, olha, como a animação muda de acordo com o nosso movimento. É muito bonito a gente ver algo assim em um console tão simplesinho como o Mega Drive. A Nintendo, ela colocou de fato uma competição muito séria, muito acirrada para a Sega, né, quando apareceu com o Super NES. Mas isso não quer dizer que o Mega Drive era ruim, não. As coisas que esse console conseguiu produzir, oferecer na sua geração é fantástico. Eu tenho pelos dois consoles quase o mesmo carinho. Títulos muito bons em ambos. Aquele revanchismo maluco que existia entre Sega e Nintendo nos anos 90, principalmente nos anos 90, né? Foi quando se acirrou de fato. Fazia sentido só para as empresas, porque elas eram competidoras de fato, rivais no mercado. Mas para gamers, não fazia sentido não. Se você era rico, tivesse condição de ter ambos os consoles, era realmente interessante ter ambos. Devido à diferença de títulos, né? O catálogo ter títulos que saíam apenas para um, não para outro, que eram empresas que produziam seus próprios jogos. Esse game é da Sega, Então, basicamente a rivalidade que os fãs, né, acabavam aderindo, gados como são, né, até hoje são, de Sony e Microsoft, não valia a pena não. Às vezes reduzir, né, o valor de um game só por causa da preferência para uma empresa era besteira. Qualidade assim a rodo em ambas as máquinas. Olha a direção de arte de novamente fazendo seu trabalho lá atrás. Na janela anterior estava mais escuro, né? O dia está amanhecendo. O fim da noite de vigilância, né? De vingança dos três personagens principais está chegando ao fim. Antônio foi enfrentado de novo, agora está sendo o Sulphur.
Detalhe que aqui não há a barra de vida, né? Não dá pra saber se ele tá morrendo ou não. Olha lá, novamente, deu uma clareada um pouquinho maior agora. O cenário vai mudando. Há coisas interativas no cenário, né? Em termos de iluminação, direção de arte. A estátua é muito bem definida, pixelada. As colunas, né, de estilo grego, imagino. Pelo menos é o que me remete. Carpetes vermelhos, dourado, dá essa percepção de requinte. Aí de novo o maromba, Abadiri. Toma no estômago, safado. Tem que ser forte para arremessar um cara desse. O Adam, o Axel e a Blaze são bem menores que o Abadiri. E ainda assim consegue arremessá-lo. Finalmente pegou uma. Uma das coisas que facilitam muito a aprendizagem nos beat'em ups antigos, não que tenham muitos modernos, né? Mas enfim, nos antigos é o padrão de movimento. É um tipo de game que, independente do nível de dificuldade, a observação é um fator decisivo para o sucesso. No caso de alguns que eram feitos para o arcade, né? Ou seja, para te roubar fichas nas máquinas, é claro que você teria um pouco mais de dificuldade, porque os games eram feitos para roubar mesmo, uma dificuldade injusta. O plano deles era roubar fichas de fato. Algo que não acontece aqui, por exemplo, em Streets of Rage, um console de mesa. Mas mesmo naqueles games cheaters, há padrões de movimento. Quando você observa, isso se torna uma arma adicional. Além do especial que o jogo apresenta, né? No caso do reforço, aqui não tem como, porque você está dentro de um prédio, então não vai aparecer o carro na rua para te ajudar. Ou no barco. Aqui não tem, né, o reforço. É a parte do jogo onde isso é retirado. Mas se você não tem o reforço, você tem a observação. As duas Aragatsas aí de novo. Onihime e Yasha. Da voadora elas saltam. Tem que ser o time certinho para poder acertar. Elas fazem muito isso. Esquiva demais. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, posso estar enganado, mas eu acho que elas voltam a aparecer no Streets of Rage 3. Fiquei sabendo que eu acho que elas estão, né, no 4. Vou verificar. Como falei, não vi ainda. E o design delas foi alterado, né? Eu acho que no 4 elas aparecem numa DLC, não no jogo principal. Mas posteriormente o design foi feito para elas, um design próprio para elas. Elas não são apenas uma réplica da Blade. Mas aqui faz todo sentido que seja a Blade, ela é muito ágil. Uma personagem muito ágil. É uma delícia jogar com a Blaze. Ela só não dá muito dano. Pronto.
E aí eu encontro com o grande antagonista. Well, you found your way here. Would you consider becoming my right-hand man? Tentando te corromper, como ele corrompeu todo mundo? Não. Vamos pro pau, então. Ou, na verdade, não da parte dele, né? Porque o Mr. X é um dos caras mais sujos e toscos do game. Porque ele não vai pra porrada, né? Vocês vão ver o que ele vai fazer. Primeiro chama os capanguinhas. Aí levanta, ó. Metranca, rapaz. Metranca. Sujo demais. Um sujeitinho engravatado. Que molha a mão de crápula, né? Pra fazer o serviço sujo pra eles. Pra ele. Quando ele se levanta é pra isso aí. Pra metrancar. A gente tá quase lá. Interessante é que dá pra desviar das balas dele, né? Teve um momento ali que o Adam deu uma voadora que a gente viu perfeitamente que é possível, né? Defletir a bala. Só aí, em game mesmo. Mas é isso aí. Esse foi Streets of Rage. Terminado com louvor. Não perdeu uma vida sequer. Agora os créditos rolam, onde obviamente vão ser apresentados todos aqueles que trabalharam, né, na confecção do game. Uma direçãozinha de arte aí, dramática no fim também. E o Koshiro, inserindo um tema mais lentinho, né? Aí o nosso quarto membro, o policial não nomeado, coitado. Tá ali, ó, Music by Yuzo Koshiro. O Koshiro ficou muito famoso por causa das trilhas sonoras que ele escreveu para Streets of Rage, a ponto de fazer, né, turnês solo, ser convidado por discotecas e tal. Bem interessante o que um game pôde fazer para a carreira dele. Os três protagonistas juntos, olhando o pôr do sol naquele mesmo dia, naquela ponte lá, né, que lembra um pouco a Golden Gate. Alusão a momentos, cenários que nós vimos anteriormente. Mas é isso, meus caros, revisita feita. Um abraço a todos e nos encontramos em Streets of Rage 2. Saudações Corvides.